Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente, dando sequência à nossa enquete que estabelecemos na semana passada sobre qual das regiões do país tinham vocês entendimento para nós aprofundarmos conhecimento sobre a frota circulante, frota segurada e frota protegida, apurando da subtração da circulante menos as outras duas parcelas, a reserva de mercado. Chegamos então na região sudeste como a mais votada. 35% dos votos foram para a região sudeste e eles nos deram a missão de desenvolver a atualização desses números posicionados em dezembro de 2020. Pois bem, para iniciarmos então nossa comunicação com vocês, nós vamos falar de veículos de passeio. Posicionando em dezembro de 2020, a frota circulante de veículos de passeio representava pouco mais de 57 milhões de veículos. Desses, 54% estava na região sudeste. Região essa selecionada na enquete para podermos aprofundar. Em números reais e absolutos, para poder facilitar o nosso entendimento, vamos estimar em 30 milhões. 30 milhões o número de veículos circulantes regionalizados no Sudeste. Eu estou falando especificamente de São Paulo, Rio e Minas. Não menosprezando o Espírito Santo, mas este já com menos expressividade. Então, quando a gente aprofunda um entendimento em relação à frota circulante e a sua reserva de mercado nesses três estados, a gente observa São Paulo ainda como um grande mercado potencial. Ou seja, de 19 milhões de veículos circulantes no estado de São Paulo, 13 milhões não possuem nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de proteção. Essa massa total exposta a algum tipo de risco sem seguro e sem proteção possibilita um avanço considerável da proteção patrimonial veicular ou a proteção veicular desenvolvidas, entregue aos associados pelas cooperativas e associações que vêm desenvolvendo seu serviço ao longo dos anos. Essa passa a ser uma praça de tamanha oportunidade que, se mapeada, se você pegar o estado de São Paulo e regionalizá-lo, você consegue fazer uma penetração pelos interiores, onde a capacidade de penetração ela se torna mais positiva pela adesão a um nível cultural um pouco inferior da capital ser maior, ou seja, entende-se que quanto menos você tem acesso ao seguro, maior é a sua condição de entrar nos grupos das associações mutualistas. Todavia, quando você vai para grandes centros, que seja até São Paulo, onde você tem um desenvolvimento intelectual mais compreendido e as grandes matrizes dos grupos seguradores todas lá, você vai ter uma maior dificuldade. Apesar da abundância de reserva de mercado, na ordem de 13 milhões, como comentado, você passa ainda a ter um certo tipo de dificuldade, porque as seguradoras reduziram bastante os seus prêmios, devido à pandemia ter baixado a sinistralidade, o preço atuarial delas reduzirem nesse exato momento. Posteriormente, a gente crê que esse preço vai voltar a subir, atingindo os níveis normais quando a circulação voltasse a 100% e a pandemia vier a passar. Todavia, nesse exato momento, ainda as companhias seguradoras estão competitivas frente a alguns preços de entidades mutualistas. Quem pratica e quem atua nessas regiões pode confirmar essas informações. Já saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, praça essa de tamanha oportunidade que vocês podem dizer assim, menor é a frota circulante e a reserva de mercado. Estou falando de uma frota circulante de 4,2 milhões de veículos, mas onde os riscos expostos não são mais admissíveis pela seguradora a um preço competitivo. Não é que a seguradora não faz o seguro de um carro que transita no Rio de Janeiro, mas quando faz, o preço é absurdo. E essa elevação nos preços fazem com que as mútuas cada vez mais se expandam, tendo hoje como estimativa o estado do Rio de Janeiro com um número maior de itens do que Minas Gerais, que foi o berço do mutualismo, do retorno do mutualismo no Brasil. A gente no vídeo anterior falou um pouco sobre o mercado mutualista, quando nasceu, quando se extinguiu e agora seu ressurgimento. O seu ressurgimento se deu, um breve histórico, mais bem fundamentado, aqui no estado de Minas Gerais, especificamente ali na cidade de Betim. Todavia, o Rio de Janeiro, pela essa saída dos grupos seguradores devido à alta severidade, alta sinistralidade, fez com que as mútuas acelerassem a expansão de suas massas, tendo multas hoje com expressões bem consideráveis e sendo esse um serviço social que atende à proteção
daquelas pessoas, né, no caso associados ou cooperados desses grupos, que procuram proteger os seus veículos contra colisão, incêndio, roubo, furto, incêndio, alagamento. Com isso, saindo do Rio e vindo para Minas Gerais, a gente já enxerga um mercado, principalmente na Grande Belo Horizonte, mais saturado. Mercado já mais maduro com a prestação desse tipo de serviço, com uma grande quantidade de CNPJs, com uma grande quantidade de associados e também segurados de seguradora, porque a região apresenta bons resultados de sinistralidade, fazendo com que os interiores de Minas, por deter a segunda frota circulante do país, 6,6 milhões de veículos em dezembro de 2020, ainda bastante oportuno. Estudar os top 10 municípios de Minas passa a ser um desafio da gente continuamente para os nossos clientes que consomem os nossos serviços. Todavia, eu vou deixar no final desse vídeo mais uma enquete para a gente poder avançar. Falamos dos veículos de passeio na região sudeste, mencionamos São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não passamos pelas motocicletas, que é um mercado abundante, mas que muitos presidentes de multa não têm interesse por esse tipo de risco. Falamos sobre a reserva também no mercado de caminhão, na primeira rodada dos nossos vídeos, que também é bastante pujante. Nós estamos falando do mercado de cerca de 7 milhões de veículos em todas as categorias de caminhão. Falando toco, truque, bitrem, rodotrem, trator, nós não vamos entrar em todos os tipos de caminhões. Vamos avançar só para aquela parcela que de fato tem algum tipo de acesso ao seguro, à proteção patrimonial. E vamos trazer para vocês também. Então, entendido hoje como se dá o Estado de São Paulo e nosso comentário em relação à penetração pelos interiores, menor nível cultural, mais acesso à proteção patrimonial, pessoas com maiores restrições, mais acesso à proteção patrimonial. Falando pelo Rio de Janeiro, estado inteiro pujante, lembrando da sinistralidade mais nervosa, né, saber que você tem uma chance ali de colisão, incêndio, roubo, furto, de 1,2%, 1,3%, é uma taxa altíssima, podemos chamar essa de taxa de risco. Risco a esse que está exposto um veículo protegido ou segurado, ok? E fomos para o estado de Minas Gerais, onde você tem um equilíbrio entre São Paulo e Rio. Na realidade, nem equilíbrio, ele é inferior a São Paulo, que é inferior ao Rio, né? Ou seja, você tem uma taxa de 0,5% linear para colisão, incêndio, roubo e furto em todo o estado. Quando você passa para São Paulo, isso sobe para 0,6, 0,7, varia até por regiões. Quando você regionaliza São Paulo e pega determinados interiores, passam a ter o perfil parecido com o de Minas, né? E por fim, chegamos no alto grau, um grau de elevado risco do Rio, o qual é mensurado, né? Ou seja, dá para fazer proteção patrimonial no Rio com saúde financeira? Dá, só que você vai ter uma mensalidade mais alta. Os riscos vão ser rateados a um volume maior de eventos ocorridos em períodos passados. Todavia, esse é um mercado que te possibilita um crescimento mais acentuado. Eu estou focando no estado do Sudeste, que foi selecionado dentro da enquete estabelecida aqui no Instagram da Digo. Só que se vocês quiserem saber mais sobre determinadas regiões e até categorias de veículos, está no nosso hall de discussão dos vídeos ao longo do ano de 2021, motocicletas, caminhões, nas demais regiões. Quando uma região gerar bastante engajamento, vocês entrarem, questionarem, comentarem, quiserem saber mais, nós vamos descendo cada vez mais a níveis de município, certo? Podendo fazer projeções, né? Que aí já vai a segunda rodada de nossas interações de vídeo com vocês, projeções orçamentárias e de crescimento, níveis de base, de itens, né? Fazendo assim a nossa missão de cumprir com o projeto de quanto mais você se informa, melhor você decide. E voltando sempre com vocês, com os vídeos que vocês mesmos vão dizer para a gente qual o assunto que devemos estudar e trazer aqui para a nossa discussão e evolução contínua nesse mercado mutualista brasileiro. Vou finalizar aqui agora, nesse extenso vídeo, deixando meu grande abraço e até o próximo vídeo.